Boa noite! Mais um dia de live aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Elisângela Caminha, estou enfermeira. Há 9 anos eu empreendo com tratamento de pessoas com feridas crônicas. E aqui eu levanto uma bandeira. Eu falo para enfermeiras que querem começar o seu negócio com tratamento de feridas mesmo do zero. Mesmo que você não entenda nada sobre como empreender, mesmo que você não saiba vender, não saiba diagnosticar, tratar, evoluir uma pessoa com ferida. Aqui eu te ensino passo a passo como você começar o seu próprio negócio mesmo do zero. E aí, vamos conversar um pouquinho aqui hoje, enfermeiras? Me diga aqui, você por acaso já sentiu que fez muitos anos de faculdade, estudou, se capacitou, não sei quantas especialidades você tem hoje, mas mesmo assim, você se sente desvalorizada? Que todas as vezes que você vai sair para entregar um currículo, a primeira coisa que te pergunta quais são as especialidades que você tem, ou já tem experiência na área, e muitas vezes você deixa o seu currículo naqueles hospitais, naquelas clínicas e as pessoas não te retornam. Eu sei, eu te entendo, isso é frustrante. Você se dedicou tanto tempo, anos e anos de faculdade, fazendo tudo o que você pode para você ajudar vidas, a tratar pessoas, mas quando você chega no mercado de trabalho, você se depara com uma dificuldade muito grande, que é de conseguir o primeiro trabalho. E eu sei bem como que é isso, porque hoje eu vejo muitas colegas, e eu também já passei por isso quando eu comecei a minha carreira dentro da enfermagem. Aquela coisa toda de entregar currículo, falar com empresas, fazer entrevistas, e quando chega a hora de vamos contratar, olha, daqui a pouco depois a gente liga, agora a gente está com o quadro cheio, nós não estamos precisando de profissionais, e quando a gente precisar a gente te liga. Quantas vezes você aí já ouviu isso? Eu sei o quanto isso é frustrante. E eu sei o quanto, muitas vezes você, enfermeira, que está passando por isso agora, nesse exato momento, já pensou, muitas vezes, de mudar de faculdade, fazer um outro curso, ou mais uma especialidade para valer ponto dentro de um concurso público, ou ser mais vista no mercado, conseguir uma oportunidade melhor de emprego. Não sei o que você está passando hoje, mas uma coisa eu sei, que tudo que você, como enfermeira, está passando hoje, eu também já estive aí no seu lugar. Exatamente como você está. Recém-formada, com o diploma na mão, e buscando emprego, entregando currículo, participando de entrevistas. Mas na hora de contratar, ninguém quer. Por quê? Não tem experiência na área, porque não tem especialidade. E aí vai para a segunda etapa, vão buscar especialidades para poder ser bem vista no mercado. E aí você fiz ali várias especialidades, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos de especialidade, investindo em conhecimento, coloca aquela especialidade com tanto orgulho dentro do currículo, chega lá, ainda assim não é suficiente para ser contratada porque você não tem experiência na área. Eu sei bem como que é essa sua dor, porque eu também já estive aí, eu já passei por isso. E eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Frustração por ter terminado a faculdade e ainda não está trabalhando. Desculpa. Muitas vezes em reuniões de família, quando aquele parente sempre chega cobrando, e aí fulano, já está trabalhando na área? E a frustração, o desânimo bate. E muitas vezes você se sente frustrada. Poxa vida, será que é vontade de Deus que eu realmente não enganje nesse curso, nessa faculdade? Será que eu deveria ter escolhido outra? Será que eu faço outra faculdade? Ou então eu vou procurar um emprego em uma outra área porque na enfermagem não dá? Esses questionamentos, todos eles, um dia eu já os fiz.
Um dia eu já passei por todas essas dúvidas e esses questionamentos. Já tive medo. Medo de não conseguir o primeiro emprego. E quando consegui o primeiro emprego, medo de não dar conta. Medo de não ser aceita. Medo de errar. Medo de ser demitida. Medo de falhar. São tantos medos que nós nos perdemos no meio deles. Mas a enfermagem tem um potencial tão grande que quando ela entende o seu potencial e deixa esse medo de lado, as coisas começam a acontecer naturalmente. O medo, ele é um sentimento que eu costumo dizer que ele é natural do ser humano, ele é para nos defender, mas numa proporção muito grande, ele bloqueia e ele impede o crescimento da pessoa. Então, o que eu sempre falo para minhas alunas, para as minhas colegas, as pessoas que andam comigo? Tá com medo? Mas você sabe o que quer? O que precisa ser feito? Você tem um passo a passo? Você tem um método? Sabe o que você precisa? De onde você está hoje, onde você quer chegar? Tem isso claro? Tenho, Elisângela? Então pronto. Vai com medo mesmo. Porque no momento que você tem uma ação, o medo para. O medo, ele recua. Porque mesmo com medo, você foi lá e fez. Então, enfermeira, eu sei, eu te entendo, eu sei muito bem o que você está pensando agora, o que você está passando na sua fase, na sua carreira. Que esses medos, eles vêm muitas vezes para dizer para você que você é incapaz, que você não pode, que você não dá conta, que você sozinha, que você não consegue, que você precisa de mais especialidades, que você precisa ter mais tempo de experiência na área para você começar a empreender. Um monte de conversas que o seu cérebro está contando para você mesmo para te impedir de dar o próximo passo. Mas olha só que legal. Hoje você tem a mim. Hoje você tem a mim. Que eu me levantei aqui nas redes sociais, justamente, enfermeira, para te dar um sacode. Se eu pudesse estar aí do teu lado agora, faz de conta que eu tô do teu lado. Eu pego assim nos teus braços, ó, e te dou um sacode. Esse sacode, enfermeira, é para você entender o poder que você tem, a força que você tem nas suas mãos. A sua mão, ela salva vida. O seu conhecimento, ele é tão valioso. Quanto vale uma vida? Me responda. É possível mensurar o valor de uma vida? Não é. É esse o valor que tem nas suas mãos, enfermeira. Seu valor é inestimável. Você salva vida. E não tem nada mais incrível no mundo inteiro do que isso. E eu só quero que você entenda o poder que você tem nas mãos de transformar vidas e de ter a sua vida transformada através do cuidado de pessoas. Que legal. Que legal, não é? Isso é real. Isso é real. Há 8 anos eu atuo no tratamento de pessoas com feridas. Eu tenho 11 anos de formada e há 8 anos eu empreendo no tratamento de feridas. Por algum tempo eu fiquei como CLT. Assim que eu formei, deixa eu só... Assim que eu formei, logo de cara, eu não consegui um trabalho à primeira vista, assim, não consegui. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, que eu peguei o meu diploma, a primeira coisa que eu fui fazer é entregar currículo. A primeira porta que eu bati
eles me perguntaram qual é a especialidade que você tem. E eu não sei para você, mas a minha faculdade não foi fácil. Não foi fácil eu arcar com a minha faculdade. Mas depois que eu terminei ela com tanto sacrifício, 5 anos de estudo, dedicação, noites sem dormir, eu descubro que ela sozinha não tem muito valor. Porque daí vem uma série de cobranças. Tem que ter especialidade, tem que ter experiência, tem que ter anos de formação. Como uma enfermeira recém-formada vai ter experiência na área se ninguém não der uma primeira oportunidade? Se nenhum profissional, uma empresa, não estão dispostos a treinar essa enfermeira que está nova entrando no mercado, como vai ter experiência? Não vai ter. Como você, que muitas vezes financia sua faculdade pelo FIES, ou toma empréstimo e fica pagando aí por anos ainda, acabou de terminar a faculdade, já vai ingressar num curso de especialidade porque você precisa ter ali um emprego. Eu conheço a realidade de muitos enfermeiros e muitos colegas têm essa realidade. Que fizeram a sua faculdade com muita dificuldade. Conheço profissionais que terminaram a faculdade há anos, nunca conseguiram trabalhar na área. Estão até hoje buscando e esperando uma oportunidade para poder trabalhar. E aí passa um tempo sem trabalhar, vem aquela outro medo. Já estou tempo demais sem atuar na área. Eu esqueci muita coisa. Eu não vou dar conta. E aí esse sentimento de medo é tão forte que bloqueia até as oportunidades de surgirem. É isso, enfermeira. É isso. Quantos colegas hoje eu conheço que viviam diretamente, dedicadas, estudando, e eram alunos tão dedicados que eu falava assim, meu Deus, esse daqui vai longe. Mas hoje, por medo, pararam no meio do caminho, terminaram a faculdade, não conseguiram ingressar no mercado de trabalho e desistiram da enfermagem. E isso muito me entristece, porque uma vez que você, enfermeira, escolheu fazer essa faculdade, é porque você sente no fundo do seu coração o desejo de contribuir, de ajudar pessoas, de salvar vidas. E quando você recua, seja por qual motivo for, por falta de oportunidade, por não dar conta de fazer uma especialidade no momento, por medo, por achar que não dá conta, por não ter ninguém que te indique no mercado, por não ter concursos públicos, seja o que for que está te impedindo hoje de ingressar no mundo da enfermagem, eu te digo uma coisa. Ainda tem solução para o seu caso. Ainda tem solução para o seu caso. E se você chegou até aqui, esse conteúdo faz sentido para você? Compartilha com o máximo de enfermeiras possíveis. E já comenta aqui embaixo dessa live. Em que momento da sua carreira você está hoje? Você está recém-formada? Se formou, mas ainda não arrumou emprego? Você atua na área, mas está sobrecarregada com os plantões exaustivos e salários que não sobem? Ou você está esperando um concurso público? Ou simplesmente está desmotivada na área da enfermagem?
Comenta aqui embaixo pra mim, deixa eu entender qual o momento que você está hoje. Comenta aqui. O tema da nossa live hoje é do desemprego ao consultório. Como uma enfermeira comum pode sair do desemprego e ter o seu próprio consultório especializado no tratamento de feridas sem muito investimento? É esse o tema aqui hoje que eu tenho proposto para você. E eu vou te mostrar que não é como CLT que você vai alcançar, que você vai conseguir crescer de forma exponencial dentro da enfermagem. Não é em concurso público que você vai conseguir crescer dentro da enfermagem com concursada. Porque aquilo que a gente chama de piso, nada mais é do que o teto. Não passa daquilo. E o falar do piso é uma outra questão. Porque até hoje estamos esperando o piso salarial da enfermagem. Uma enfermagem que é tão essencial que todos não questionam a importância da enfermagem dentro da assistência, mas quando se fala de valorização profissional, a enfermagem está esquecida. O piso salarial de R$ 4.750 está lá, empancado no Senado, por questões que vocês sabem muito bem. E aí a enfermagem passa anos e anos esperando que isso aconteça. E você, enfermeira, vai esperar mais um ano. Você vai passar esse ano de 2026 frustrada, esperando uma oportunidade de emprego, esperando mudanças para esse ano? Ou você vai fazer com que essas mudanças aconteçam na sua vida? A decisão é sua. E se você quer mudar, fazer um ano de 2026 diferente, eu te sugiro, faça coisas diferentes, tome decisões diferentes. Porque, como eu coloquei um post hoje lá no meu stories, foi hoje, que se você não mudar, nada muda. Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é idiotice. É como falar para uma criança, não pega no fogo. Ela vai lá e pega. Queimou. Não pega no fogo, ela vai lá e pega. Queimou novamente, mas ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. Agora você já sabe que aquilo não vai mudar. Você vai permanecer ali naquele mesmo lugar, dando martelada, ano após ano, esperando com que as coisas aconteçam e você no mesmo lugar. Eu sinto muito te dizer, mas nada vai mudar se você não mudar. E a decisão começa por você. Porque depois que eu entendi que o sistema ele não quer profissionais livres, enfermeiras livres, enfermeiras com opiniões formadas, enfermeiras com entendimento do poder que nós temos nas nossas mãos. O sistema não quer enfermeiras libertas. Porque uma vez eu ouvi dentro do hospital, quando eu atuava, falava assim: Elisângela, todo mundo é substituível. E eu ficava muito triste. Poxa, eu dou o meu melhor, eu faço tudo o que eu posso dentro desse hospital. Eu cuido das pessoas, eu faço o meu trabalho, eu chego na hora, eu faço tudo certinho. Mas ainda assim, eu sou substituível? Pois é. E por muito tempo eu acreditei nisso. Por muito tempo isso me frustrou e fazia com que eu me dedicasse ainda mais para aquele emprego. Por quê? Porque eu não queria perdê-lo. E se eu fizesse algo de errado, eu iria ser substituída? Chegava mais cedo que todo mundo, saía por último. Não tinha nem hora para comer, para não deixar o serviço desassistido.
E o que que isso vale? No final do mês, quando você recebe o seu contra-cheque? Nada. 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 Mas vale sim. Frustração. Porque uma coisa que eu entendi é que para nossa vida mudar, como eu acabei de falar, que você tem que decidir fazer algo diferente, porque se você não mudar, nada vai mudar. Se você entender que se você fazer algo diferente, tudo muda, e que a mudança ela começa pela indignação, quando você se indignar da vida que você leva hoje como enfermeira, ou se você acabou de se formar e ainda está buscando uma oportunidade de emprego, esperando alguém te indicar, para ganhar um salário que nem é o piso salarial, mas que nós enfermeiras ficamos muito felizes quando a gente consegue o nosso primeiro emprego, porque eu vou me sentir realizada como enfermeira, trabalhar dentro do hospital, cuidar de pessoas, foi para isso que nós fomos treinadas. Pois é, só que não nos ensinaram que isso não deixa a gente crescer. Não nos ensinaram que atuar dessa forma na enfermagem tradicional só vai proporcionar que nós ficamos uma enfermagem pobre, porque a gente não consegue juntar riqueza, no máximo, quiçá, pagar os boletos. Então nós vamos ficar uma enfermagem pobre, uma enfermagem estressada, sobrecarregada, doente, uma enfermagem ansiosa, depressiva, com doenças de dor, com dores crônicas. Porque quando eu olho para os meus colegas que estão no sistema há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, eles estão colhendo hoje cada uma dessas doenças. E o salário continua o mesmo. E o salário não aumenta. Mas as consequências daquele trabalho árduo durante anos dentro do hospital, elas estão colhendo. E quando chegar na aposentadoria, quiçá um dia chegar na aposentadoria, como que essas enfermeiras vão poder usufruir da vida? Vai gastar o dinheiro com tratamentos. E é muito triste. E eu tô aqui hoje justamente, enfermeira, para te dar um sacode. Se sinta sacudida por mim. Porque um dia eu estive aí como você. Mesmo gostando mesmo gostando da minha formação, da minha profissão, de trabalhar com cuidado, na assistência, de fazer o que eu amo, ainda assim eu não era valorizada. E quando eu entendi enfermagem, que eu poderia muito mais, eu ousei olhar fora da caixinha, como eu chamo. Eu olhei uma vez fora da caixinha. Em 2018, eu fui fazer um curso de atualização, especialidade, era um curso de capacitação em feridas e laser terapia. Em 2018. Isso era para eu atuar com tratamento de feridas lá no hospital onde eu atuava. Mas quando eu cheguei lá, eu vi um mundo totalmente diferente. Me apresentaram uma enfermagem empreendedora. Porque nós temos a nossa resolução do COFEM, a 568 de 2018, que fala que a enfermagem pode atuar de forma independente em consultório, clínicas e home care. E naquele dia foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Aquilo foi tão impactante na minha vida, eu digo, caraca, que legal. Porque até então eu via colegas nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, né, tendo o seu próprio consultório. E a enfermagem era vista como secretária de médico,
ou como assistencialista atuando somente dentro dos hospitais. Então aquela notícia para mim foi algo extraordinário na minha profissão, foi libertador. E quando eu retornei para minha cidade com o curso, capacitada, eu aprendi tudo. Eu sempre busquei aprender o máximo que eu podia, sempre fui muito dedicada. Então eu aprendi tudo que eu podia. E quando eu cheguei na minha cidade, eu já comecei a fazer os anúncios, a falar para as pessoas que eu trabalhava com feridas. E olha só onde que eu estou aqui hoje. 2026. Isso foi em 2018. E hoje, em 2026, eu estou aqui falando para você, enfermeira, que existe um novo caminho. Um caminho diferente daquilo que nós, enfermagem, estamos acostumadas a vivermos. Um mundo de mais autonomia, de mais independência. Um mundo onde você, enfermeira, pode ter a sua agenda própria, marcar os horários dos seus pacientes, tomar as decisões nas prescrições e avaliação do seu paciente, fazer sua consulta de enfermagem, poder evoluir o seu paciente, acompanhar todo o processo, para ter autonomia no cuidado dele, sem ter que pedir permissão para fazer algo, porque você detém do conhecimento e você tem autonomia para isso. Isso não tem preço. E quando eu falo que as suas mãos têm um poder muito grande de cura, de curar outra pessoa, de curar a sua vida, a sua família e de você crescer como profissional. Faz sentido para ti? Faz sentido para você? E tem muitas enfermeiras que hoje ainda não entenderam. Que mesmo eu aqui nas minhas redes sociais ainda não entenderam que existe um caminho diferente daquele de só entregar currículo e esperar ser chamada para trabalhar, de passar por entrevistas que parecem muito mais uma investigação, que você chega com medo e sai frustrada, e aí volta para casa na expectativa de ser chamada para aquela vaga, mas ninguém te liga, ninguém te retorna. E quando eu falo para você que existe um novo mundo, um novo caminho, de uma enfermagem que empreende, que tem autonomia, que pode atender tanto em consultório, clínicas ou em home care, isso é libertador. É isso. Enquanto a enfermagem estiver lá fora, brigando por plantões, brigando por mais uma carga horária, brigando por mais um emprego para conseguir suprir uma demanda da sua casa, da sua família, a enfermagem vai estar adoecendo, vai estar frustrada, com medo de tudo, com medo de arriscar, porque é o que eu ouço. Eu ouço todos os dias. Mas Eli, eu tenho medo. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu nem sei nem cobrar. Mas Eli, eu tenho medo de sair daqui onde eu estou hoje. E eu falo, não precisa sair de onde você está hoje. Você não precisa sair do seu trabalho como CLT. Se você está trabalhando hoje, você não precisa sair para começar a empreender no seu próprio negócio. Não precisa. Você pode começar aí, estando aí dentro do seu trabalho, porque é isso aí que te dá segurança. Então não precisa, você pode começar fazendo nas suas horas vagas. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Bom ter você aqui, viu, querida? Estávamos falando aqui justamente sobre isso, Sueli. Sobre o quanto que
Nós temos um potencial tão grande nas nossas mãos que muitas vezes a gente não usufrui da nossa profissão por não achar que somos suficiente, por não achar que somos boa o suficiente, por achar que eu preciso de mais especialidade, eu preciso de buscar mais conhecimento, eu preciso de mais tempo de profissão para ter mais clareza do que eu quero. E aí passa ano após ano. Então, diariamente, colegas vêm me perguntar sobre isso, mas Elisângela, eu não sei como começar. Então, fica aqui nessa live, porque eu vou te dizer como você pode começar o seu negócio na enfermagem, com tratamento de feridas, mesmo do zero. Mesmo que você não tenha conhecimento sobre qualquer assunto que seja, você tem a sua formação. A sua formação hoje como enfermeira, você tem o seu core em ativo, basta para você começar a empreender na área da enfermagem. Você precisa se atualizar, fazer um curso de capacitação em feridas, para você começar a atender de forma a domicílio ou em consultório ou clínicas dentro da sua cidade e se tornar uma enfermeira referência com tratamento de feridas. Tá bom para você isso? E quando eu descobri isso lá em 2018, eu falei, eu não quero outra vida para mim. Sabe por quê, enfermeira? Porque eu sou mãe de 4 filhos. Porque as minhas filhas eram todas pequenas. Eu saía de manhã e chegava à noite em casa. Eu não tinha tempo para participar das reuniões de escola. Eu não tinha tempo para levar elas nas festinhas de escola. Para levar ao médico. Para passear durante a semana. Eu não tinha tempo. E quando chegava no final de semana, tudo que eu queria fazer era dormir, descansar, porque eu estava exausta. Porque na segunda-feira, quando chegava no domingo à tarde, já começava de novo o dilema. Amanhã já é segunda. E aí sofre por antecipação, porque está sobrecarregada demais e não sabia como sair daquilo. E foi lá em 2018, quando eu descobri essa resolução 568 de 2018 do COFEM, que fala que o enfermeiro tem autonomia para cuidar de pessoas com feridas crônicas, tanto em consultório, clínica de enfermagem ou home care. E isso foi libertador de um jeito que desde 2018, quando eu comecei a atuar com tratamento de feridas dentro da minha cidade, e eu comecei a me posicionar, as coisas começaram a acontecer numa proporção que não tinha como eu nem imaginava que fosse ser daquele jeito. Eu nem imaginava. Não imaginava. Eu simplesmente fiz o que eu aprendi lá dentro daquele curso. Elas me ensinaram como cuidar de feridas, o que eu precisava fazer para vender. Eu aprendi tudo que eu precisava para um negócio. E aí eu fui, peguei minha maletinha, fiz um cartãozinho de visita, saí entregando dentro dos hospitais, visitando cada hospital, unidade de saúde, conversando com médicos, encaminhando, fazendo os meus posts nas redes sociais, falando que agora Elisângela Caminha é uma enfermeira expert no tratamento de pessoas com feridas. Isso em 2018. Em 2019, eu estava atendendo 3 municípios. A minha cidade e mais 2 cidades do interior. Estava sendo convidada para visitar, para atender em outros municípios, mas eu não tinha possibilidade de estar. E aí eu passei 2018, 19, 2020 veio a pandemia, que todo mundo sabe, tudo parou. Só que os cuidados com a saúde não pararam. E foi o ano que eu mais cresci dentro da minha profissão, porque os hospitais limitaram os cuidados, as unidades de saúde fechadas, as pessoas
com diabetes estavam sem assistência, as feridas crônicas surgindo, evoluindo, e era uma agenda cheia, era uma correria, muita gente para tratar. E aí, 2020, me virou uma chave, porque eu não estava dando conta. Eu já fazia 3 municípios, eu atendia pacientes online de outros estados que entravam em contato comigo para eu fazer orientação. Eu fazia toda a teleconsulta de enfermagem, que inclusive isso também está na resolução do COFEN, que nós podemos fazer a teleconsulta de enfermagem como prevenção dos agravos das doenças crônicas. Então, eu comecei a fazer muita teleconsulta naquela época e eu não dava conta mais de pegar pacientes. E foi quando começou, na época, a surgir pessoas interessadas em saber aquilo que eu fazia. Elisângela, eu gostaria de aprender a tratar feridas, tu me ensina? E aí, muitos colegas começaram a me buscar, querendo aprender a cuidar de pessoas com feridas. E aí a chave virou na minha cabeça, eu falei, é isso. É isso. Porque eu tinha uma missão. Porque desde 2018, quando eu comecei, até hoje, os dados, eles não mudam. Na verdade, eles aumentam cada dia mais. Todos os dias, várias pessoas sofrem uma amputação de membro decorrente do diabetes. Os dados são alarmantes. Todos os dias, pessoas são diagnosticadas com diabetes tipo 2. Os sintomas, muitas vezes, já são as feridas ali instaladas que as pessoas são diagnosticadas com a própria doença. Então, quando eu entendi, eu olhei para esse cenário e eu falei, poxa, eu não dou conta mais sozinha, eu preciso treinar pessoas para fazer isso comigo. E o que tem de diferente, Elisângela, do que você faz pro cuidado? Porque curativo qualquer pessoa faz, o postinho de saúde faz curativo. Ei, enfermeira especialista em feridas, ela não cuida de feridas, ela cuida de pessoas com feridas. E é isso que eu ensino na minha metodologia. Porque lá atrás, quando eu comecei a entender que não é só a ferida, não é só olhar para a ferida do seu paciente que dá certo. Porque senão, as unidades de saúde fechavam feridas assim. O paciente fecharia a ferida assim, cuidando em casa. E por que não fechava? E por que não fechava? Porque eu entendi que não era sobre a ferida, era sobre a pessoa com ferida. Então eu comecei a abordagem diferente. Eu preciso ensinar as pessoas a tratarem pessoas com feridas. Eu preciso ensinar as enfermeiras a olharem para a pessoa e não para a ferida. Porque a ferida, ela é só ela é só o topo. Né? O que vem está mais profundo. E uma enfermeira expert que entende olhar para o seu paciente como um todo, como um ser humano que tem medo, que tem anseios. Qual é o maior medo de uma pessoa com diabetes que tem uma ferida? É isso aí. Perder o seu pé. Esse é o maior medo da pessoa com ferida. Perder o seu pé. E quanto vale você, enfermeira, entregar a solução para essa pessoa, para essa família? É isso mesmo, não tem preço. Não tem preço. O seu conhecimento não tem preço, enfermeira. Então você não tem que ficar trocando a sua hora, o seu dia de plantão, por um valor tão baixo, que não vale a pena. E não é nem só pelo dinheiro que não vale a pena.
é pela desvalorização, é pela falta de responsabilidade, pela falta de amor com a enfermagem. A enfermagem, gente, não tem uma sala específica da enfermagem para descanso. Talvez no seu hospital seja diferente. Você tem? Comenta aqui para mim se no seu hospital que você atua tem uma sala de descanso para a enfermagem. É raro? Não tem. É raro. Ou seja, a enfermagem, tão necessária, ela não é valorizada. E quando você não está bem, não está conseguindo suprir a necessidade, a demanda daquele lugar, o que acontece? Você é substituída. É triste, mas essa é a realidade. E ver minhas colegas hoje, mulheres, mães, esforçadas, mulheres de muita garra. Porque eu digo que para ser enfermeira no Brasil, tem que ter muita coragem, tem que ter muita garra. E não vem me dizer que é medo, que não é. É só despreparo. Você só não tem o preparo certo para começar. Não é medo, é não saber o que tem que ser feito. E no momento que você souber o que precisa ser feito, o que você tem que fazer, você vai fazer. Eu tenho certeza disso. Você só precisa de direcionamento, porque não é medo. É falta de método. Concorda comigo? Que a enfermagem hoje que não empreende não é por medo, é por não saber o que precisa fazer. A Sueli comentou, é verdade. É isso, Sueli. Porque se eu estivesse no seu lugar hoje e alguém falasse pra mim, Elisângela, você pode ter o seu próprio negócio na enfermagem, você pode começar, compra uma mala, compra alguns materiais de curativo, começa a publicar na rede social, faz cartõezinho de visita, vai visitar os hospitais, fala pra todo mundo que tu atende com feridas. Como assim? Eu não ia saber, por mais que eu tivesse essas informações do que tem que ser feito. Se eu não tiver alguém para me mostrar o como fazer, não ia fazer nada. Ia continuar do mesmo jeito. Eu sei, eu te entendo. Porque eu também fui assim. Eu também fui assim. Então fica tranquila. Você não tem medo. Você só não sabe como fazer. E o como fazer é isso mesmo que eu estou aqui nas redes sociais para falar para você, que isso eu te ensino. Quando eu falo, desde 2018, quando eu comecei aqui nas redes sociais, quando eu comecei a levantar essa bandeira contra a amputação de membros, eu falo para a enfermagem, gente, o seu conhecimento tem valor. E eu levanto uma bandeira que é para evitar uma amputação de membro e eu preciso de você, enfermeira, para atuar aí na sua cidade. Seja qual for a cidade que você esteja hoje, se é capital, se é interior, se é cidade grande, se é cidade pequena, não importa. Tem pessoas na sua cidade que precisam de você. Só falta você aprender o que tem que fazer, seguir esse método, se posicionar e começar a atuar. Só isso. E isso tudo, gente, quando eu decidi fazer aqui, falar para as minhas colegas que quando eu comecei, eu precisava, o que eu podia fazer
Eu não tive mais ninguém para me orientar do que eu deveria fazer. E eu fui aprendendo sozinha. Sua atuação, a Sueli perguntou aqui, a sua atuação é focada em pacientes com diabetes? Também, Sueli, essa é a minha comunicação maior. Por quê? Por 2 motivos, tá? A minha comunicação hoje é: eu ajudo a cicatrizar feridas e evito amputação. Então, quando eu falo que eu ajudo a cicatrizar feridas, independe do diagnóstico, tá? Cicatrizar pós-operatório, né? Eu aprendi a tratar pós-operatório, eu aprendi a cuidar de cicatrização ortopédica, de pós-operatório de cirurgias. Então, é cicatrização de feridas, né? Essa cicatrização de feridas, ela entra vários diagnósticos, tá? E aí, depois, diabetes. Por que o diabetes? Porque o diabetes, ele é um caso mais específico. A gente sabe, né, vocês aqui são enfermeiras, Sueli, que se a gente pega um corte, automaticamente o tecido vai se regenerar e cicatrizar, não é isso? Só que se essa pessoa ela tem uma doença de base, como diabetes ou insuficiência venosa, essas 2 doenças, elas dificultam o processo de cicatrização. E se não tiver o atendimento rápido, essa ferida evolui muito rápido, ao ponto de não conseguir mais tratar e ter que intervir com ali a remoção daquele membro. Então, por isso que eu falo cicatrização de feridas e tratamento da pessoa com diabetes, tá? Hoje, o meu foco maior é para o paciente diabético pela urgência que eles têm. Machucou hoje, procure o cuidado o mais rápido possível. Porque muitas vezes aquela pessoa com diabetes, ela está com a glicose desregulada, ela pode ter neuropatia diabética, né? Ou seja, os membros inferiores, principalmente os dedos e os pés, eles têm dormência, eles não sentem. Então, machucou, a cicatrização vai ser muito mais lenta, por conta dessa falta de sensibilidade. E aí a glicose instalada em cima, entende? Então, esse é um paciente à parte. E pessoas que são focadas em pacientes diabéticos, que têm estratégias, plano de tratamento específico para a pessoa com diabetes, são muito mais aceitas no mercado, porque é uma demanda muito grande. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 3 minutos uma pessoa perde um membro decorrente da doença. Só no Brasil, a cada 3 horas, uma pessoa perde um membro decorrente do diabetes. Então, tem muitos casos de pessoas com feridas crônicas que não estão recebendo tratamento especializado a tempo e estão perdendo seus pés, perna, porque não tem um tratamento especializado. E aí imagina você, enfermeira, que já detém esse conhecimento específico em tratamento de feridas, e você chega até esse paciente, você começa a fazer um tratamento com um olhar clínico sistêmico, o olhar para o seu paciente, não para a ferida, você consegue resolver aquele problema e você consegue cicatrizar essa ferida. Quanto isso vale? Muito necessária a nossa atuação prévia. Com certeza, Sueli, é isso mesmo. Você entendeu direitinho. A enfermagem, ela tem... E eu falo isso com muito orgulho. Eu amo minha profissão, gente. Eu gosto do que eu faço. A enfermagem tem um olhar diferente. Enquanto outra categoria, ela trata a doença, nós olhamos para a pessoa. Nós prestamos a assistência. Nós olhamos para o paciente como um todo. Porque não é a doença, é a pessoa com a doença. Né? Então, o enfermeiro, eu vejo que os enfermeiros têm esse feeling, sabe?
de olhar o paciente de forma sistêmica. E isso faz toda a diferença para quando você vai tratar o seu paciente com ferida. Então, assim, a enfermagem, a faculdade de enfermagem me deu um olhar diferenciado, uma posição diferenciada. E quando eu descobri essa resolução do COFEN, que a enfermeira pode atuar de forma independente, eu peguei isso para mim e eu não solto mais. E eu só quero mais colegas e mais aqui, ó, vindo para cá, empreender junto comigo. Atuando com tratamento de ferida a domicílio, em consultórios, clínicas. Mas, Elisângela, eu preciso de muito para começar, eu te digo que não. Você não precisa de investir 50 mil para ter um consultório. Você não precisa investir, digamos, em quê? Qual é a maior dúvida? O que mais me perguntam? Se eu preciso de um consultório para começar a atender. Não, você não precisa. Hoje existem, gente, a modalidade home care e é muito bem mais paga, muito mais bem paga, porque você está indo atender no domicílio do seu paciente, né? Onde muitas vezes ele é um paciente acamado, é um paciente que tem dificuldade de locomoção. E o fato dessa pessoa receber o atendimento especializado na casa dele, isso agrega muito mais valor. E isso você tem como cobrar isso a mais. Entende? Você pode alugar sala, existe os coworking, as salas prontas, consultórios prontos que você pode atender, que você pode ir lá e alocar por hora, atender o seu paciente com aquele lugar, naquele lugar lindo, maravilhoso que você não investiu nada para tê-lo, entendeu? Outra especialização. Como assim outra especialização? Se você precisa de uma outra especialização, é isso, Sueli? Para atuar com ferida? Responde aqui para mim. Se precisa de especialização para atuar, é essa a tua pergunta? Eu não consegui entender. Comenta, fala para mim aqui. Se seria uma especialização para tratar feridas? É isso? Enquanto tu me responde aqui, eu vou continuar, tá bom? Aí eu volto. Isso. Olha, o que nós precisamos, hoje nós podemos atuar. Bora lá, vou te explicar direitinho como que funciona isso aqui. A enfermagem, nós temos autonomia com o nosso próprio Corém. Primeira coisa, nós não precisamos ser CNPJ para atuar com tratamento de pessoas com feridas. Nós podemos atuar com o nosso Corém, beleza? Nós não precisamos ter consultório nem clínica logo no início. Na hora que você crescer, você pode ter o seu espaço. Você pode atender domicílio e você pode atender em consultórios de coworking alugado por hora. Eu preciso de especialização, Elisângela? Não necessariamente, tá? Agora, as novas resoluções do COFEN fala que o enfermeiro estomoterapeuta ou dermatologista, que é a especialidade, tem muito mais autonomia de realizar alguns procedimentos, tá? Isso sim, porque tem muitos procedimentos que somente especialista pode realizar, como por exemplo, um desbridamento de uma área mais extensa, entende? Então, assim, é entender até onde o seu conhecimento técnico-científico, você pode ir, mesmo sem ter especialização, onde você se sinta segura para fazer, entendeu? Você não precisa necessariamente ter uma especialidade para começar a atuar com tratamento de feridas, porque as feridas, elas são competência da enfermagem. Agora, casos mais extremos, aí sim precisa de uma especialidade. Entendeu? Certinho? Respondi a tua dúvida, Sueli? Então, não precisa ter especialidade para você começar a atuar com tratamento de feridas. Você precisa ter um curso de capacitação. É o que diz lá na resolução, tá? Que o enfermeiro, ele precisa estar adequadamente preparado com curso de capacitação em feridas.
ou seja, em tecnologias, laser terapia, ozonioterapia ou qualquer outras tecnologias que são utilizadas hoje para acelerar o processo de cicatrização de feridas, beleza? Hoje, deixa eu só tomar uma água aqui. Hoje, nos meus atendimentos, eu utilizo o tratamento a laser. Né? Eu falei para vocês logo no início dessa live que quando eu comecei a cuidar de pessoas com feridas, o primeiro curso que eu fiz foi justamente a laser terapia aplicada no tratamento de feridas. E com esse curso eu consegui ter autonomia, tanto técnica, científica e legal, para atuar com o tratamento de pessoas com feridas. Hoje, o que exige de capacitação, de carga horária de capacitação, é em relação às especialidades. Se eu não me engano, o COFEN, ele determina 360 horas, se eu não me engano. Né? Mas os cursos de capacitação, eles são cursos rápidos. São cursos rápidos. 3 dias, 2 dias, sabe? Mas hoje, né, e assim, esses cursos de capacitação de 2 dias, 3 dias, eles dão ali para o enfermeiro um conhecimento muito superficial. Tanto que os meus cursos que eu ensino hoje às colegas como enfermeira a tratarem de pessoas com feridas, ele tem duração de praticamente 3 meses de acompanhamento. Ensino ali do básico ao avançado de feridas e ainda fico fazendo o acompanhamento delas durante todo o processo, sabe? Até que essas enfermeiras se sintam seguras para pegar um caso, seja do mais simples ao mais complexo, e elas desenvolverem, elas se sentirem seguras, oferecerem o resultado para o seu paciente e não precisarem mais de ter esse acompanhamento, né? Então, o curso hoje que eu ministro, que eu falo assim, olha, a pessoa sai capacitada para atuar com feridas, é um acompanhamento de 3 meses. Entende? Então, tem muitas enfermeiras hoje fazendo cursos rápidos na internet, ali de curso de 12 horas, de 3 dias. E eu te digo, não é suficiente. Você vai ter o básico do básico do básico. Não vai te preparar para você assumir a responsabilidade, por exemplo, de tratar uma pessoa com uma ferida crônica. E não tem coisa mais frustrante do que, em vez de você tratar uma ferida e resolver ela, você piorar, agravar o caso do seu paciente. É o que eu vejo muitas vezes alguns colegas fazendo. Por falta de preparo, assumem responsabilidades que muitas vezes nem eram deles, não cabiam a eles tomar aquele tipo de... assumir aquele caso e em vez de ajudar, atrapalhar o processo de cicatrização. Entende? Então é muita responsabilidade. Mas o problema da enfermagem aqui não é assumir responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelo aquilo que a gente faz. E nós nos dedicamos de forma extraordinária quando a gente faz o que gosta. O problema é que quando você não sabe o que tem que ser feito e você se perde no meio do caminho. E é como você estivesse lá no hospital e é como a gente aprendeu na faculdade. A gente lida com pessoas, a gente lida com vidas. E o seu paciente, ele conhece quando você está segura, quando você sabe o que está fazendo. E quando ele sente um resquício de dúvida da sua parte e a família que está em volta percebe a sua insegurança, eles não compram mais. E aí, pior, eles não compram, mas ele também não indica. E quando ele tiver oportunidade, eles vão falar daquela profissional que não foi muito boa profissional na conduta com o seu familiar. Eles ainda vão falar mal. Então, por isso que eu falo para minhas colegas, prestem muita atenção no que vocês estão fazendo.
Aqui nós não tratamos de feridas, nós cuidamos de pessoas com feridas, é diferente. Olha para a pessoa, entenda ela, entenda quais são os medos, quais são as dores, quais são os questionamentos desse seu paciente. Por que ele não está fazendo o tratamento correto? Por que a glicose dele está alterada? Por quê? Porque você vai descobrir. E é por isso que até hoje, desde 2018, todos os pacientes que eu atendi desde o início, eu tenho aqui o contato deles. E a gente gera uma rede de amizade tão grande, de confiança, que quando alguém precisa, de quem que eles lembram? Da Elisângela. Pode parecer 1000 profissionais muito bons, por sinal. Mas de quem que ele vai lembrar? De quem ajudou naquele momento. Então, o seu posicionamento, enfermeira, faz toda a diferença, viu? Com certeza faz toda a diferença. E é isso que eu busco. Eu busco profissionais, eu busco enfermeiras que querem ser diferentes. Que estão cansadas de viver na mesmice, que estão cansadas de serem desprezadas mesmo pelo sistema, que ainda não conseguiram uma oportunidade de emprego, estão aí aguardando, que você não precisa mais, que esse ano de 2026 você pode fazer as coisas diferentes. Só basta uma decisão sua. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Você não vai ficar só, isso eu te garanto. Porque quando eu comecei lá atrás, que eu comecei sozinha e eu não tinha ninguém para tirar dúvidas, eu gostaria de ter uma Elisângela lá comigo, me ensinando. Vai por aqui, faz isso. Olha, não faz isso. Isso aí vai te custar muito. Olha, Elisângela, faz isso aqui. Eu gostaria muito de ter tido uma Elisângela comigo lá no início. Porque eu teria encurtado muito o caminho. Com certeza. E hoje, chegar aqui com 8 anos de profissão, 8 anos atuando somente com pessoas com feridas, 11 anos de formada, ensinando as colegas a empreenderem com tratamento de feridas, atendendo meus pacientes, podendo cobrar um valor justo. Isso, pra mim, não tem preço. Não tem preço. E é isso que eu quero pra você. É isso que eu quero pra enfermagem. Uma vez me perguntaram assim: Elisângela, por que isso é tão importante pra ti? Uma vez eu entendi que pra saber se realmente, se você quer algo realmente, se você vai estar disposta a fazer algo que mesmo que doa, você não vai deixar de fazer, é você parar e perguntar: você faria isso, mesmo que fosse de graça? Se a resposta for sim, eu te digo, esse é o seu lugar. Porque não é só sobre o dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. E ele vem, tá? E ele vem. Quando eu, em alguns meses, atendendo a domicílio, depois atendendo em alguns municípios, e eu vinha com aquela conta gorda, recebia muito mais do que um salário que eu recebia durante 30 dias dentro do hospital. Eu falei, uau, o que é isso? Algumas colegas podem até ficar escandalizadas, mas enquanto eu trabalhava 12 horas de plantão para receber R$18, R$12 por dia, era o meu dia de plantão, R$12 por dia. E hoje, quando eu cobro uma consulta de R$350, R$400 em uma hora, sem esforço, no meu tempo, com horário agendado, e ainda sou bem vista pela família e pelos pacientes.
E se você quer ter essa autonomia, construir a sua carreira, eu te digo, aqui é o lugar. Eu vou te fazer um convite. Lá na bio tem um link de um grupo no WhatsApp. E se você quer fazer parte de tudo isso, entender como que está, o que está acontecendo aqui por trás dessa nova enfermagem, você precisa lá agora. Agora mesmo, não deixa para depois não. Assim que terminar essa live, você vai lá, entra no grupo do WhatsApp. Porque todas as novidades vão ser mandadas por lá. E aí você pode acabar fazendo depois outras coisas e esquecendo. E se você chegou até aqui, e se você está insatisfeita com a vida que você tem levado, essa é a sua hora de mudar. Tenha um 2026 diferente. Faça coisas diferentes. Plante coisas diferentes. E você vai colher coisas diferentes também. E fica comigo, porque eu tenho certeza. De uma coisa eu sei, eu não vou te deixar sozinha. Uma coisa eu te garanto. Os resultados que hoje eu tenho são os resultados que eu quero que você tenha. E a gente vai caminhar até você conseguir chegar lá. Isso é algo que eu não prometo, mas é algo que a gente trabalha junto para que você conquiste. Só depende de você. Eu dou 50% e você dá os outros 50%. Assim como eu digo pro meu paciente. Você faz 50% e eu faço 50%. Quando os dois se unem, só sucesso. E é isso aqui também. Eu preciso de você lá na ponta, enfermeira, cuidando das pessoas com feridas crônicas, evitando a pontação, cicatrizando mais rápido, oferecendo qualidade de vida para o seu paciente. E eu preciso treinar você para isso. Para que quando você chegue lá, de cara com uma ferida, você saiba exatamente o que você tem que fazer. Você não se sinta perdida. Ou muitas vezes você vá para o Google pesquisar quais são as melhores coberturas. Ou buscando indicações de um e de outro. Não, você vai ter autonomia para poder tomar as suas decisões. Para tomar as decisões mais assertivas para o seu paciente. De forma responsável, técnica e científica. Estamos juntas? Você clica lá no link da bio e entra agora. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, que assim que eu visualizar, eu já te respondo. E compartilha essa live, marca aqui embaixo a enfermeira que precisa ouvir isso. Porque nós estamos aqui para crescer e contribuir. Vamos fazer uma enfermagem mais conectada, uma enfermagem mais forte, valorosa e que também tenha ganhos financeiros para isso. Tamo junto? Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.